Muitas vezes, as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí, elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. As emoções que cada indivíduo possui dentro de si são fruto das suas experiências. E é essa bagagem que determina a forma como irão agir e viver novas experiências. Você percebe que se trata de um ciclo? As emoções faz a vida nossa ter vários ciclos. Se você começa a acumular emoções e experiências negativas, isso irá se refletir na forma como você vê o seu mundo exterior, te levando a enxergar as situações e a reagir de formas igualmente negativas. Esse ciclo, ele se perpetua e faz com que se mantenha o ser humano dentro dele, dessa negatividade. Para utilizar o poder das emoções ao seu favor, é necessário que esse ciclo seja positivo. E ao desenvolver a sua inteligência emocional, você vai aprender a ver o mundo e a si mesmo de uma forma muito mais consciente. Você pode controlar muito mais as suas emoções, ao invés da emoção te controlar. E dessa forma, meu querido, torna-se possível lidar positivamente, mesmo com sentimentos considerados ruins. Como é o caso da raiva, por exemplo. Quando a gente tem consciência em relação à raiva, dá para canalizar a raiva para a prática de um esporte, por exemplo. Aprender a controlar as emoções e lidar com elas de forma positiva é totalmente possível. E é claro que isso é uma conquista diária, através de pequenas mudanças. Mas se você fizer um empenho, em pouco tempo você perceberá que estará cada vez mais assumindo o controle sobre as suas emoções e os seus sentimentos. Primeira dica: reflita a respeito da situação que você está vivendo a cada momento. Muitas vezes nós sentimos raiva, sentimos estresse, ansiedade, por exemplo, de uma forma automática. Isso é bem ruim, né, gente? A gente nem para refletir a respeito da real razão pela qual estamos experimentando essas sensações ruins. Fazer uma pausa, parar, inspirar, respirar, ou mesmo conversar com alguém, desabafar com alguém da sua confiança, irá fazer uma grande diferença em relação à forma como você está se sentindo naquele momento. E em muitos casos, queridos, as emoções se manifestam de forma desproporcional ao fato que realmente está acontecendo. E nesse sentido, a reflexão, a pausa, deve entrar em cena como uma forma de fazer você voltar a ter foco. Foco para ter razão, para ter consciência, para ter entendimento. Segunda dica: controle suas preocupações. A palavra preocupação, olha, ela é separada em duas partes, meu querido. Pré-ocupação, ou seja, o ato de ocupar a sua mente com uma situação antes da situação acontecer. Quando utilizada com equilíbrio, a preocupação pode ser positiva, porque nos leva a ter mais cuidado, mais consciência para agir. E a isso nos dá proteção. Mas o medo exagerado, ele pode se tornar prejudicial e pode fazer com que você fique controlado por medo. E aí, com medo, a gente compromete o nosso poder de agir e o poder de tomar decisões sobre a nossa própria vida. E é por isso que sempre que você começar a se preocupar demais com alguma coisa, reflita se faz mesmo sentido ou se você precisa mudar o foco para que realmente é importante. A terceira dica é você aprender a conter o próprio exagero. Gente, muitas vezes as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós cometemos erros, a gente se sente extremamente culpado e a gente só quer se punir. É por isso que acontece isso.
Mas quando isso acontecer de novo, contenha o exagero nas suas reações e evite desperdiçar a sua energia com coisas pequenas. Se você errou, para, inspire, respire, pense a respeito, peça desculpa se for necessário, perdoe, peça perdão e recomece de novo e de novo. Aliás, recomece tantas vezes quanto forem necessárias. A quarta dica: evite situações que te causam estresse, meu querido. Existem momentos em que o estresse é inevitável e aí você precisa aprender a superar. Isso é essencial para você sair da tua zona de conforto, para você voltar na situação de equilíbrio. Em muitas ocasiões, ele pode ser evitado através de algumas mudanças de comportamento. Nós podemos tirar o estresse da nossa vida, alterando alguns comportamentos. Se você sabe que você se tende a se sentir estressado ao realizar uma atividade sob pressão, num período bem pequenininho para você terminar, você precisa se planejar para deixar tudo pronto com antecedência para você não viver esse estresse, porque você já sabe por antecipação que é um padrão que você tem desse estresse. E o mesmo vale para aquelas pessoas que sabem que vão ficar muito nervosos em ambientes bagunçados e muito frenéticos quando elas se atrasam para compromisso. Com organização e planejamento, é possível sim evitar uma parcela significativa de situações estressantes da sua vida e ter mais paz de espírito. Olha, essa dica é preciosíssima. Quinta dica: altera o teu foco. Quando você começar a sentir alguma emoção ruim, como vergonha ou raiva, por exemplo, a melhor maneira de evitar que elas te dominem é mudando o foco, ou seja, pensando em outra coisa, focando em outra coisa. No caso da vergonha, você precisa pensar nas suas qualidades, nas razões pelas quais você está naquele lugar e focar em você mesmo e no que você está fazendo naquele instante, sem se comparar ou sem se julgar com outras pessoas. E quando a gente fala de raiva, nós precisamos parar e inspirar, expirar e refletir sobre o que aconteceu. Porque em algum nível a raiva vai te ajudar de alguma forma, porque no veneno sempre estará o antídoto. Além disso, meu querido, realizar uma atividade física também é ótimo para relaxar a mente, para se acalmar, para deixar a raiva ir embora. Minha sexta dica: acredite no seu autocontrole. As emoções são poderosas porque elas nos movem e nos determinam nossas ações. A emoção é que faz você agir ou não agir. E se você se sente capaz de alguma coisa, se você acredita nisso, você vai ser capaz, com certeza. E é nesse sentido que eu falo para você: acreditar que é capaz de manter o controle é fundamental para que você consiga ter equilíbrio emocional e utilizar as emoções de forma positiva. E por mais que não seja possível controlar o nosso passado, controlar o tempo, controlar as pessoas e os acontecimentos, nós temos o poder de decidir como iremos reagir ou agir em relação às situações da nossa vida. Por isso, acredite na sua capacidade de assumir a direção, o controle da sua vida e contar e escrever a melhor história da sua história. Quero compartilhar com vocês a sétima dica: treine a sua respiração. Queridos, a sua respiração é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Respirar é um elemento indispensável para a gente assumir o controle e utilizar o poder das nossas emoções ao nosso favor. Respirar, inspirar, expirar é tudo. Quando você estiver ansioso ou estressado, a tendência é você respirar de forma mais rápida. Isso vai reduzir a quantidade de oxigênio que entra no teu cérebro, meu querido. E aí vai prolongar essa sensação de inquietude. Agora, quando você estiver ansioso, olha,
Você precisa respirar de forma consciente, com uma atenção plena na inspiração naquele segundo, Aí você vai conseguir se acalmar e vai voltar ao seu estado normal. Acredita, é muito simples. Praticar exercícios de respiração, de meditação ou yoga pode trazer na tua vida resultados extraordinários. Conhecer o poder das emoções é necessário para que você consiga assumir o controle sobre elas. Assim, você pode agir com muito mais sabedoria e você pode tomar muito melhor as decisões. E a intenção não é deixar de sentir emoções negativas, não. A intenção é de controlar essas emoções, de aprender a lidar com elas de uma forma positiva, restaurando, ressignificando, modificando as experiências ruins e evoluindo cada vez mais. Permita-se ir além, ouse inspirar e expirar mais calmamente, mais profundamente, que o poder lhe será dado. Onde é que você está botando o foco da sua mente, né? Onde é que você está focando a energia da sua mente? A pergunta grandiosa que eu faço para você é: você acredita no poder da sua mente? Você acredita que você tem um poder na sua palavra, naquilo que você diz? Então, tudo que você fala tem um grande poder, porque você está decretando para você. Essa fala, essa palavra, antes dela ser falada, ela vem de um pensamento. Então você precisa entender esse aspecto. Quando você fala, você pensou. Muitas vezes as pessoas falam sem pensar. As pessoas simplesmente repetem, como papagaios, né, repetindo o que os outros falam. Então a gente tem que ter consciência. As pessoas que não têm consciência, elas são seguidores de papagaios e acabam repetindo padrões. Então chegou um momento da gente começar a perceber que nós temos que ter convicção e consciência daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos colocando como palavra, como determinação na nossa vida. Acredite no seu poder. Você tem um poder grandioso de transformação, de mudar, de transformar a sua vida no aqui e agora, né? Se você me perguntar assim, como é que vai ser o meu futuro? Depende muito do que você escolher agora. Depende das suas escolhas no presente. Ah, mas meu passado foi ruim. Mas não importa o que aconteceu no passado. O passado te trouxe aprendizado. Eu mesmo aprendi muito com o passado, em função da ansiedade, em função de desequilíbrios que eu passei, para buscar conhecimento e mudar a minha vida, mudar a minha mente. Então, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a entender os padrões pré-estabelecidos, tanto da sociedade quanto da própria família, da cultura, que faz com que a gente entre em padrões pré-estabelecidos e repita esses padrões. Então, neste momento, nós estamos sendo convidados a mudar os padrões, a transformar os padrões. E isso começa na mente, começa no padrão mental. Então, a gente pode, ao invés de se preocupar, entrar num outro processo mental, que é uma transformação de pensamento, uma mudança de pensamento. Mas para que isso aconteça, você precisa ter autoconhecimento, você precisa buscar essas informações certas para que você se conheça. E tem uma frase que diz assim, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então essa frase é muito sábia e ela é milenar. E ela fala que a gente precisa realmente conhecer a nossa mente, conhecer os nossos pensamentos, nosso sistema interno de decisão, para que a gente controle a nossa mente. Senão, nós somos controlados pelos fatos, pessoas e situações à nossa volta. E isso é importante a gente perceber o mundo externo e o mundo interno. O seu mundo interno, você tem o controle, você tem que ter o controle, né? Se eu perguntar para você, quem é que controla o seu corpo? O que você me responderia? Na verdade, você controla o seu corpo, ou pelo menos parte dele, porque o nosso corpo, ele é um veículo biológico inteligente. E ele, simplesmente, ele tem um mecanismo interno de autocontrole. Ou seja, você não precisa dizer para o seu coração bater, né? Ele bate sozinho. Você não precisa dizer para o seu pulmão respirar. Ele respira sozinho. Você não precisa dizer para o seu sistema imunológico te defender dos vírus e bactérias. Eles fazem isso. Então, existe uma inteligência acontecendo dentro de você. Então, comece a focar na energia naquilo que você quer, naquilo que você pode fortalecer, que você deseja que seja uma realidade na sua vida, ok? Vamos juntos, é só o começo de uma grande transformação. Gratidão pela sua audiência e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente que necessitam dessa mensagem.
A gente precisa eliminar tudo aquilo que nos fragiliza. O que é a mente? A mente é um estado de consciência que te joga para o futuro e para o passado. Ela nunca te coloca no presente. A mente é assim, cara, e amanhã? O que vai ter amanhã? Cara, é lógico, ontem, pô, fiz um negócio, fiz uma cagada aí. Cara, e daqui a 2 meses? Imagina daqui a 2 meses como vai ser legal. Ela fica lá, frente e trás, frente e trás, frente e trás. E aí tem um princípio básico, quando você sente, você tem excesso de futuro, você fica ansioso. Excesso de futuro te deixa ansioso. Excesso de passado te deixa meio deprê, meio down, meio pra baixo. Se você tá numa atividade que ela é pouco desafiadora e você não tem conhecimento sobre ela, você fica apático. Se ela é pouco desafiadora e você tem muito conhecimento sobre ela, você relaxa. Se ela é médio desafiadora, você não tem conhecimento, você fica num tédio. Se ela é muito desafiadora, você não tem conhecimento, você fica ansioso. É uma doideira, cara, um troço, né? Então, atualmente fica lá, meu Deus, tô com tédio, tô apático, tô isso, tô aquilo. E onde que realmente está a performance? A performance está no presente. A performance está no agora. A performance está na consciência. E essa questão, ela é muito importante porque tem que fazer uma coisa com a nossa cabeça. A gente precisa eliminar tudo aquilo que nos fragiliza. Se eu pudesse dar uma dica assim, cara, como é que eu começo nessa pergunta a ter mais foco? Já como é que eu começo a ter mais performance? Me dá o primeiro passo, cara. Só para eu saber por onde eu vou. Eu preciso dar um primeiro passo e perceber que eu estou evoluindo. Eu falo, cara, começa eliminando o que te fragiliza. Como assim? Por exemplo, opinião dos outros? Pode ser. Por exemplo, dormir tarde? Pode ser. Dívida, pode ser. Por exemplo, não se posiciona na frente de uma pessoa. Por exemplo, a tua cama tá bagunçada. Qualquer coisa que você percebe que te fragiliza, tira ela da tua vida. Tira, radicalmente. Vai acontecer uma coisa, você vai ficar mais leve. E ao ficar mais leve, você tem mais mobilidade. E ao ter mais mobilidade, você tem mais fluidez. Eu não gosto de, por exemplo, dar coisas muito complexas, mas tira uma coisa que te fragiliza. Existem, por exemplo, alguns medos, né, que todo ser humano passa em algum momento ou quase todos os momentos. Vou falar 3 básicos aqui. Medo da opinião dos outros, medo de perder tempo e medo de parecer tolo. Então tem muita gente que fala assim, cara, eu quero as coisas mais rápido. Eu quero as coisas mais rápido. É porque a sua mente está lá no futuro. E quando você não olha para o presente, você mal está percebendo que você está evoluindo no agora, assim. Cara, você já está evoluindo, você já está melhorando. E aí o cara quer as coisas mais rápido. Geralmente esse cara que pensa assim, nossa, 10 anos já se passaram, nossa, 1 ano já se passou, parece que tudo é muito rápido. A gente nunca tem tempo. O que é mais importante agora? Você tem que aprender a dizer não. Tudo é não. Ué, tudo é não? Tudo é não. Exceto o sim óbvio. O sim é muito óbvio. Não sei, não. Ao invés de falar não sei, diga não. Vou pensar. Ao invés de falar vou pensar, fala não. Porque você já pensou, velho. Aí o cara, tá bom, eu vou pensar. Não, fala não. O sim é muito óbvio. E aí você fala, não sei, vou pensar, talvez eu veja, depois te dou um retorno. Mentalmente você disse não, mas verbalmente você disse vou pensar. E aí o cara, puta que pariu, eu falei que ia fazer, aí o cara tal, meu Deus do céu, ai caraca, não sei o que eu vou fazer, ai não sei. Só que eu falei, qual vai ser a chave dentro da minha cabeça? O Steve Jobs tem essa frase, né? Foco é saber dizer não. As pessoas me confundem com prepotente. As pessoas me acham prepotente. Eu não sou prepotente, eu sou contundente. Quando eu falo não, eu não estou sendo prepotente. Eu estou sendo contundente. Isso é uma contundência. É uma certeza tão certa, é uma certeza tão grande, é uma propriedade tão absoluta do que eu preciso fazer que eu te digo não. Não é nada contra você, é a favor de mim. Olha que legal. Não é nada contra você, é a favor de mim. E isso faz você ficar no estado presente e observar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E para finalizar essa questão de futuro e passado, é lógico que tem que olhar para o futuro. É lógico que tem que olhar para o passado. O passado não é residência, não tem que morar no passado. Mas passado serve de lição para muitas coisas. A minha sugestão é que a gente fique 70% do nosso tempo, cara, vivendo o presente. E que a gente olhe para o passado uns 10% do tempo. E a gente olhe para o futuro uns 20% do tempo.
é que tem gente que fica 70% do tempo, por exemplo, no passado, ou 70% do tempo no futuro e 10% do tempo no presente. Não, cara, fica uns 70% aqui, olha para o passado só uns 10% para pegar um aprendizado, projeta para o futuro, que você vai ter uma vida melhor.